Fala, galera, seja bem-vindo ao Pina Neifla. Galera, isso aqui é Flamengo, a minha paixão, é o que eu amo, o Mengão do meu coração, galera. E hoje eu vou trazer um corte aqui bem legal, galera, e vou falar um negócio para vocês. Essa mídia é uma vergonha. Sabe por que que essa mídia é uma vergonha? Porque ela nunca dá os créditos, nunca dá aí o valor do Flamengo, tá? Tá sempre criticando. Agora estão falando que foi pênalti lá no lance lá contra o Botafogo, sendo que o juiz, ele estava fazendo a mesma coisa com o Flamengo. Teve o lance que foi do mesmo jeito e ele deixou correr. Essa mídia paulista é uma vergonha. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, vou colocar o vídeo para vocês agora, mas não deixa de se inscrever e deixar o like e acionar o sino da notificação. E coloca nos comentários aí, essa mídia é uma vergonha. O Mengão contra o Botafogo, foi aquela coisa, Breler Pires. Porque o quadrangular, o rebaixamento e tudo mais. Aí vai se classifica mal colocado, azar de quem se classificou bem colocado. Você faz o seu trabalho. E vamos pegar o Botafogo nos últimos anos, sofria, né? Ia disputar Taça Rio e tal. Aí no ano que vai, boa campanha, vamos pro mata-mata, pum, de cara o Flamengo e deu rubro-negro, 2-1. Boa noite para Mário, para o Silas, para o Fã de Esportes que está conectado com a gente. Deu Flamengo, deixou chegar. Flamengo meio que na bacia das almas se classifica, não levando o estadual tão a sério como se imaginava, porque a prioridade do Flamengo novamente não é o Campeonato Carioca, e consegue bater numa semifinal e, de certa forma, com um pezinho também na final, porque é mais time que o Madureira, o time que vai enfrentar na semifinal. Mas no jogo de hoje, eu vejo que o Flamengo foi superior. Embora o Botafogo jogasse em casa, embora o Botafogo... Depois a gente vai falar sobre o Grêmio, mas o Edenilson no Grêmio se tornou esse homem muito mais avançado. Eu não sei qual Edenilson chega ao Botafogo, mas enfim, o elenco do Flamengo é superior, o Botafogo está com a cabeça em pré-Libertadores, que é uma competição importante para ele retomar, né, esse, entre aspas, protagonismo até por aqui. É um jogo difícil, é altitude, o Martin Anselmi está acostumado com isso, porque treinou uma equipe de altitude, mas ainda assim eu vejo o Botafogo com certas dificuldades, muito porque, para mim, o elenco é desequilibrado. Silas, e aí, como é que você vê esse 2-1? Tudo bem, Fê? Um abraço grande para você, Breler, Mari. Bom estar com vocês de novo, para o Fã do Esporte também. Eu vejo 3 tempos nesse jogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo teve muito azar no lance do gol. Não só o Arleu, para mim, comeu bola, porque tem que dar a falta. E aí é muito azar do árbitro, quando ele deixa de dar falta e em seguida acontece o gol. Paquetá livre, como a Mari e o Breler bem falaram, e o Neto no chute, o gramado sintético prejudica o goleiro. Você vê, não é um chute, uma pancada. É uma bola colocada, mas a bola corre muito, não dá tempo do Neto chegar. Esse para mim foi o primeiro tempo do jogo. Depois o Botafogo empata o jogo, numa jogada, como o Breler bem disse, um bom gol do como é que chama? Barbosa. Do Barbosa. E com a volta, né, do Bastos também, que sentiu no finalzinho, mas era natural isso. Aí, no momento onde ninguém queria mais muita coisa, o Vitinho, para mim, come bola ali no lance do gol do Pulgar. Porque é normal que alguém vai tentar dar uma casquinha na bola pro segundo pau. Então, assim, eu acho que o Neto ali ficou meio que a queima-roupa na primeira cabeçada do Pulgar. O Pulgar, eu acho que tentou aquela bola pro chão, porque o mais normal ali era cabecear pro chão e já fazer o gol. Mas ele errou o cabeceio, só que ela foi forte na mão do Neto. E o Neto pegou do jeito que deu. E aí na segunda ele vai e faz o gol. Você pode ver que se a gente vê de novo o lance do segundo gol do Flamengo, o Vitinho tá assistindo o jogo. O Vitinho tá aqui, o Pulgar tá aqui, ó, preparado para correr, e o Vitinho tá assistindo o jogo lá. A hora que, eu não sei quem foi que deu a casquinha, se foi o Emerson Real, quem foi que deu a casquinha lá, não dá tempo do Vitinho fazer mais nada, e ali também já estava no final do jogo, já não dava mais muito tempo pro Botafogo reagir. Mas, sim, foi um jogo, como vocês falaram, o primeiro tempo um pouco mais do Flamengo, o segundo... essa bola não pode ser jogada no meio, mas é muito falta ali. E o Arleu, sabe, aí eles querem trazer o jogo para eles, querem inventar, e aí acabou prejudicando o Botafogo. Todo mundo vai em cima do Arleu ali, dos jogadores do Botafogo.
Olha que não é uma pancada também do Paquetá. Ele até escorrega quando chuta, mas a bola desliza muito no sintético e aí o Flamengo acabou saindo na frente e acabou ganhando esse jogo. Pega o Madureira, como bem disse o Breiler, pode não acontecer, pode, mas é muito favorito para ir a essa final. Vamos lá, muitas mensagens. Maurício Filho, fora Neto, mandou umas 10, dizendo a mesma coisa, fora Neto. E o Anselmo já foi questionado, né, sobre o goleiro titular dele. Ele falou que não tem. É o Link, é o Neto. Tem. Vamos aguardar. Igor Brunelli, esse tal de Martim Anselmo é muito superestimado, mais uma contratação de técnico questionável. O Montoro está marcando para Cristo, sempre substituído e jogando bem, ninguém fala nada. Você falou aqui, Igor Brunelli, manda mensagem que eu leio. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, teve uma... o Felipe. Beijo pra Mari, Daniel Leal, Beijo, que Daniel. manda também o Rodrigo Caio, sempre malvadão, falando do treinador de bolas paradas do Flamengo. Diga, Silas. O Anselmo, o que ele faz? No primeiro tempo, o Djalma está conseguindo chegar pelo lado direito quando estava o Samuel Lino. Quando sai o Samuel Lino e entra o Cebolinha, aí o Cebolinha já segura ele mais na marcação. E aí eu achei que o Anselmo foi inteligente, porque ele passa o Arthur lá pro lado esquerdo e traz o Matheus Martins aqui pro lado direito, porque ele tem o Arthur Cabral de centroavante. Então, por que ele fez isso? Para ele ter perna direita do Matheus Martins, cruzamento, e perna esquerda do Arthur para o Cabral. Mas isso não aconteceu. Isso ele não conseguiu, isso não passou no jogo. E aí ficou praticamente infrutífera essa tentativa, né, de bola alçada para o Arthur Cabral, que é grande. Olha lá, tá vendo? Ele tentou cabecear no chão, o Breiler, o Pulgar. E erra e vai na mão do Neto. Tudo bem, o goleiro tem que pegar a bola difícil, né? Eu não culparia tanto o Neto, não. Aí tem que dar um peixinho na bola, ó. Olha isso. Um peixinho no meio, outro peixinho agora, ó. Arthur Cabral e Barreira, né? Ele faria o gol, ou pelo menos tiraria do goleiro do Flamengo, né? Barreira tentou dominar. Sim, não estou... E o Silas lembrou bem, interessante a dobradinha que o Anselmo fez hoje pelo lado direito, né? Segurou mais o Vitinho, o Villalba com muita liberdade. O Villalba, desde os tempos do Nacional, é esse ala, ponta, muito agressivo, que tenta o drible, tenta 1 contra 1. Então, deu muito trabalho para o Ayrton Lucas no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, houve também, de forma muito hábil, um plano de jogo do Felipe Luiz para desacelerar o Botafogo, até pensando no campo sintético. As mexidas que ele faz no time são de preservação, de jogadores que poderiam ter um desgaste a mais no sintético. Na Arrascaeta ele guardou para o segundo tempo, segurou Alexandro, segurou Léo Pereira, Léo Ortiz. Então, e para o técnico, é isso, tem de pensar sim no jogo do meio de semana contra o Lanús, assim como pensou o Martim Anselmi no jogo da pré-Libertadores. Mas o plano de jogo foi interessante do Felipe Luiz, de ter a bola, de pressionar lá na frente, de usar jogadores mais frescos e mais físicos para isso. Então, por isso, o Flamengo se apresentou bem. Então, esse Flamengo que a gente vem questionando, até mesmo quando vence contra o Vitória, por exemplo, não foi uma boa atuação, venceu, importante, mas hoje eu destaco um pouco mais o desempenho. Hoje voltou a aparecer um pouco daquele Flamengo dos bons tempos do Felipe Luiz de 2025. Um time que pressiona alto, um time que rouba a bola lá na frente, um time bem lúcido sobre o que fazer com a bola, e aí tendo jogadores técnicos no meio-campo, né? Começar pelo Pulgar como primeiro volante, o Paquetá com muita liberdade. O Pulgar voltou para uma boa fase, né? O Pulgar muito bem, não voltou para uma boa fase. 2 jogos seguidos marcando, mas tomando conta do meio-campo. Carrascal, outro jogador técnico que voltava bastante para articular e se associar. Então eu vejo que o Felipe Luiz tem méritos hoje de, jogando fora de casa, jogando num campo que não lhe é favorável e não favorece seus jogadores titulares mais técnicos, ele conseguiu colocar um time fisicamente mais potente em campo e com capacidade de executar muito do jogo que ele valoriza, sobretudo a pressão lá na frente. E foi assim, né, que o Flamengo chega ao primeiro gol. A gente pode discutir se teve falta ou não, eu mesmo vejo que foi falta do Vitão em cima do Matheus Martins, mas independentemente disso, mérito de um Flamengo que no primeiro tempo pressionou e pressionou muito bem o Botafogo, deixou o Botafogo desconfortável e quando tinha a bola conseguia rodar, trabalhar bem. Então hoje dá pra gente dizer que houve evolução do Flamengo e muito também pela parte física. A gente está falando de um começo de temporada em que o técnico tem de ponderar muita coisa, tem de ponderar
que o ano está só começando, são muitos jogos em sequência, várias competições, os jogadores não estão na sua plenitude, e quando o Felipe Luiz consegue, poupando, ter jogadores mais frescos, o desempenho foi melhor. E isso dá, pelo menos, uma perspectiva de melhora e evolução do time à medida que os jogadores chegarem numa condição física mais interessante do que a atual e também que o próprio calendário dê respiros para que o Felipe Luiz consiga retomar muito da intensidade que o time tinha no ano passado. Para mim, o torcedor do Flamengo fica chateado com o desempenho, mas eu vejo que pela temporada que o Flamengo tem pela frente, essas, sobretudo, Supercopa e Recopa, com esse intervalo, né, de certa forma, matando o desempenho do time na primeira fase do Campeonato Carioca, eu vejo que o time está num estágio possível para a temporada e hoje fez valer o elenco, né? O melhor elenco hoje saiu vencedor de um jogo em que os dois times, de certa forma, pouparam e dosaram energia. Já, entrevistas dos treinadores, a zona mista, a galera aqui no chat chegando cada vez mais. Muita gente falando sobre... temos a enquete, inclusive, da falta. A pergunta é, foi falta? Do lance, né? Da falta não marcada. Foi falta no Matheus Martins no lance do primeiro gol? Sim, 26%, não, 74%. Para você, Mari, foi falta? E aí, vamos ampliar esse debate, começando mais com o Flamengo, que venceu o jogo. Melhor jogo do Flamengo na temporada, pegando o gancho do Breler, que na opinião dele, sim, vimos o melhor momento do Flamengo na temporada nessa partida, especialmente no primeiro tempo, você falou, né, Breler? Exato. Então vamos lá. Foi pênalti para você? Foi falta para você? Eu achei falta. Eu achei uma carga excessiva ali nas costas, nesse momento da tentativa de recuperação, né? O Flamengo termina o primeiro tempo com um número superior de faltas e muito por essa imposição no campo de ataque. Mordia, de fato, a saída de bola. O Botafogo não conseguiu sair. Para mim, foi falta. Para mim, só não é o melhor primeiro tempo do Flamengo, porque quando o Felipe Luiz, enfim, né, toda a diretoria e comissão precisam antecipar a volta, né, dos titulares contra o Vasco ali, para mim foi um jogo muito bom do Flamengo. Muito próximo do que a temporada passada apresentou de um Flamengo campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas ali, acho que depois ficou muito claro, né, muito mais sobre essa energia, né, que o jogador de futebol tem, de voltar, estava só treinando, enfim, né, o jogo é diferente. E aí depois, sim, os problemas físicos, eles começaram a aparecer justamente porque foi uma programação desviada da rota ali, né? Mas para mim ali contra o Flamengo foi um ótimo jogo. Contra o Vasco foi um ótimo jogo do Flamengo. Mas esse eu acho que também é uma resposta, porque contra o Vitória não foi legal. O Vitória foi muito superior ao Flamengo no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo contra o Vitória termina com o Flamengo tendo conseguido uma única ação na área, que foi o gol do Cebolinha. Então, vai pro 2-0 no intervalo, mas assim, 2 finalizações, as 2 no alvo, mas só deu Vitória. Então, para mim, é muito mais sobre uma resposta e, claro, é um mata, né? Assim, você poderia ser eliminado pelo seu rival, estadual, a gente sabe, mas tudo no Flamengo vira muita coisa, né? Então, se fosse eliminado hoje, com certeza Felipe Luiz ia precisar explicar algumas coisas na coletiva, muito mais por esse lado de uma galera que já cobra, né, nesse início de temporada. Mas foi um primeiro tempo que me agradou, assim. Eu vejo o Botafogo com muitos problemas, mas foi um bom primeiro tempo, principalmente do Flamengo. Mari, desculpa, você citou que viu falta também. Para mim, é falta do Vitão, que com o toquinho do Matheus Martins, o Vitão perde o tempo e acaba fazendo a carga no Matheus Martins, mas ainda assim é um lance de jogo, de interpretação do árbitro. E aqui, para mim, nossa, que absurdo não marcar essa falta. Vários árbitros, sobretudo na Inglaterra, se esse tipo de lance deixa correr, é o padrão de lá, não é de marcar muita faltinha. Eu vejo que eu não entro muito nessas, é faltou ou não é faltinha. Para mim, há uma carga, é falta, mas por uma questão de critério. E o árbitro Bruno Arleu está de frente para o lance, tem a visão limpa. Na visão dele, pode ter interpretado que não houve um domínio claro, né? A bola espirra antes do contato. Que assim, na boa, tem de valer a interpretação do árbitro, não é lance pra VAR. Mas é que é uma bola, olha isso, ó, ela não vai pra trás, ela não vai pra cá, ó, ela não volta pra área. Ela vai pra trás. Totalmente. Então o árbitro fala, não vai acontecer nada.
Eu acho que esse que é o pensamento dele. E eu fico um pouco na bronca com esses árbitros. O Braulio também é muito autoritário contra os times menores e deixa passar muito. Por exemplo, o Bruno Henrique xinga ele de tudo numa bola que ele não dá o lateral. Ele não mencionou nada. O menino do Botafogo fez a mesma coisa, ele já foi e deu cartão. Fez menos, deu cartão amarelo. Então, aí você começa a ver, olha ali, ó. Tá vendo? A bola vai pra trás. Eu não sei se é o Léo Pereira depois que mete a bola ali pro Bruno Henrique, para o Bruno ajeitar pro Paquetá fazer o gol. É um lance que o juiz fala, pô, tudo bem, a bola tá lá atrás, ó. Deixou rolar, não vai acontecer nada. Ali? É o Ayrton Lucas que joga a bola agora, ó. Ah, não. Não, então acho. Porque o Léo não tá. Ou Pulgar, então. O Léo entra no segundo tempo mais, né? Então, mas assim, o juiz acha que não vai acontecer e depois que acontece, agora vai ficar essa bronca aí do Botafogo, mas como a gente falou, o Flamengo foi superior. Olha o banco do Flamengo que entra no segundo tempo contra o banco do Botafogo que entra. Cara, Léo Pereira, Everton Araújo, Luiz Araújo, Arrascaeta e Cebolinha. Cara, é o pelotão, quase que o pelotão de elite. E o Pedro nem entrou. O Pedro não precisou nem colocar e também não colocou o Alexandro. Então, assim, o Botafogo não tinha esses recursos no segundo tempo para poder mudar alguma coisa.